Muito bem-vindo, Cruelas e Cruéis, a mais um episódio do Spoiler Questão, um canal onde a gente não tem medo de falar o final, afinal, a vida é um gigantesco spoiler. Diretamente da parte norte de Mordor, estúdio 10,5, onde a chuva não chega, onde o sol não bate. Mais ou menos! E é isso aí, meu amigo, estamos de volta. Dessa maneira bem improvisada. Completamente. Para falar da segunda parte do vídeo sobre as nossas impressões, as nossas entre aspas, né? Não, são as nossas, porra. Da feita que eu falei tudo isso. Pois é, tá tudo no segundo livro. Eu, hein? Não era tudo, mas... Se você não viu o nosso primeiro vídeo sobre esse tema, assista a primeira parte, né, obviamente, desse episódio, em que a gente destrincha mais a série da Netflix. Nós gravamos um episódio há algumas semanas atrás, antes da estreia da série da Netflix, sobre o problema dos três corpos. Nos focamos mais sobre o livro, sobre as nossas impressões sobre o que poderia ser a série. Depois eu gravo um vídeo individual falando sobre as impressões do que poderia ter sido a série da Netflix. E agora gravamos uma primeira parte falando sobre as impressões do Renato, basicamente, que assistiu, nosso correspondente da Netflix. Paga nós. Paga nós. Que assistiu a série do Problema dos Três Corpos, e nós colocamos algumas impressões que são bem interessantes, caso você tenha acompanhado a série, tenha gostado da obra, ou não tenha gostado, mas tem interesse de saber sobre o que foi falado sobre ela, assista essa primeira parte no vídeo, que a gente vai colocar em algum lugar da tela que muda, né, com os anos, às vezes fica para cima, para baixo. Tá em algum lugar ali, tá na descrição, procura aí que você acha. Meu amigo Renato, nós deixamos para essa segunda parte coisas polêmicas também, extremamente polêmicas. A primeira delas é o seguinte, eu quero puxar o tema porque Vossa Excelência tem uma tese sobre Game of Thrones, e aí os fãs de Game of Thrones vão aí poder confirmar ou não essa, que fala um pouco sobre essa questão da diferença da obra original. Nós chegamos a falar na primeira parte do vídeo sobre sim, ser normal que adaptações elas não tenham que seguir ipsilíteres o que foi colocado, estabelecido na obra original, seja uma adaptação de uma HQ para o cinema, seja adaptação de um livro para uma série. E nós chegamos a ventilar, e é isso que a gente pode debater um pouco aqui, é que, de fato, a gente espera, e eventualmente é até recomendável que exista, diferenças entre o material original e o que é colocado para uma obra em uma outra mídia. Porém, que esse é o nosso tema, nós entendemos isso, a gente concorda já desde antemão, que tem que ter uma essência, né, do material original na adaptação. E sobre essa essência que eu queria falar. Pois é, cara, a gente estava falando sobre o problema dos três corpos, né? E o cerne da minha crítica, pelo menos, e novamente sem querer cagar regra pra ninguém, sei. a adaptação não precisa repetir ipsis literis ali o livro, tudo bem. Mas, cara, eu acho que a espinha dorsal da coisa tem que ser respeitada. Tem que ter, é o mínimo que a gente espera. E aí não é questão de ser o chatão do livro que diz, meu Deus, só presta o livro, eu não vou ver a série. Não é isso, mas assim, certas coisas têm que ser respeitadas na minha concepção, porque assim, é parte do cerne da história. No Problema dos Três Corpos, o que a gente estava falando ainda agora, para mim o grande incômodo, novamente, não é a linha ou as hipóteses, ou é a forma como aquilo está sendo contado, que está sendo assim, muito diferente daquilo que você percebe ali no livro. E assim, trazendo elementos que são assim, na minha concepção pelo menos, ruins para isso. A gente vinha falando disso porque a discussão e o gancho, né, digamos assim, o elo de ligação entre essas coisas são os produtores. Né? São os mesmos produtores da série do Problema dos Três Corpos e os mesmos de Game of Thrones. O Game of Thrones, cara, é um universo que eu acho sensacional. Eu li todos os livros, antes da série, obviamente. Tô aí aguardando, pelo amor de Deus, conclua. Por favor. Os Ventos do Norte, se não me engano. Acho que é esse o próximo nome do nome do próximo nem lembro mais, cara. Pois é. É isso aí. Não vai existir, cara. Não vai, eu tenho fé. E ali existiu pra mim, assim, a imensa maioria das pessoas que tá vendo, acredito eu, porque a gente teve várias reclamações, a gente teve vários abaixo-assinados, né, petições e não sei o quê, pra tentar mudar o final da série. Do Game of Thrones. Game of Thrones. Aquilo ali ficou muito cagado.
tá? Acho que a gente não tem muito o que falar. Mas assim, o problema não é esse. O problema é você ver, você que leu, que entende a série, que assim, que gosta daquilo, que na própria série, enquanto existia material escrito, foi seguida uma mesma linha e em um determinado momento, quando aquilo já não existe, um cerne, a espinha dorsal da série é quebrado. Não, desculpa te interromper, cara, porque a gente vai falar de coisas que foram alteradas dos livros em relação à série, e agora, nesse momento, só para explicar para a audiência, para deixar as coisas muito claras, nós estamos falando das Crônicas de Gelo e Fogo e da relação com essa série de Game of Thrones. Eu quero deixar isso muito bem sinalizado, porque tem coisas que foram profundamente alteradas na série da HBO, porém tem coisas que supostamente vão acontecer nos livros, que o autor deu a entender que aconteceriam. Então, supostamente, a Daenerys acabaria como uma espécie de vilã, uma espécie de conquistadora. Porém, isso foi colocado de uma forma meio jogada na série, porque não tinha material fonte. Então, assim, a gente está falando de duas coisas extremamente diferentes, mas que têm a mesma causa. Coisas da série da HBO que eram flagrantemente diferentes do livro. Porém, nós temos coisas da série da HBO que provavelmente vão estar no livro e ainda assim ficaram mal explicadas. Como a gente mencionou, a questão das coisas que acontecem no final da primeira temporada de Problema dos Três Corpos, que são coisas que acontecem no livro, no segundo livro, na Floresta Sombria, que fazem sentido dentro dessa história, mas que na série aparentemente ficaram meio jogadas. Então, só queria dar esse panorama para jogar a bola para ti de volta. Desculpa te interromper. Não, cara, na verdade, falando assim, especificamente do Game of Thrones, eu espero que ele, que assim, qualquer sinal que ele tenha dado antes ou qualquer tipo de aval, ele não pegue nada do que veio da série depois. Porque assim, aquilo que eu tava dizendo em relação à linha central, à espinha dorsal de uma série, pra mim, nesse caso do Game of Thrones, fica muito claro. Vamos lá. Tem muita gente que quando olha pras temporadas finais diz assim, poxa, isso aqui não faz tanto sentido. Pô, parece que o tipo de narrativa mudou. Já, assim... não, cara, assim, pra mim a série morre muito antes. Existiu ali a revolta em que o Ned Stark e o Robert se uniram. E aliás, o ponto central era a Lyanna Stark. Essa revolta que se passa 15 anos antes do início da série. Sim, do da Game of série Thrones, em si. né? Tá. É 15 ou 10 anos, eu não... Exato. É um pouco eu não mais, lembro eu acho. exatamente quanto que era. Vários anos antes do início de Game of Thrones. Tem a revolta a revolta de Robert, Sim. né? E é disso que porque o início das crônicas é o Robert buscando algum substituto para a mão do rei, que é o Arryn, que tinha morrido, que depois vai se saber que foi assassinado, e ele tá rumando ao norte, que ele nunca tinha ido, para pedir para o Ned Stark assumir a função. Isso. E ele vai para lá com uma coisa em mente, assim, o cara mais honrado de todos é o Ned Stark, além do que um amigo que lutou ao lado dele na revolta. Então, se alguém pode consertar as coisas, se alguém pode colocar as coisas nos trilhos, é ele. Uhum. Tá? E aí esse cara é levado a King's Landing, ele começa a exercer a função de mão do rei. E lá ele descobre o que os Lannister aprontavam, entre aspas, né? E que os herdeiros, os filhos, não eram do Robert. O né? sangue é forte, né? Então, a semente é forte. Então, o cabelo preto dos Baratheon deveria ser da... Isso vale tanto... Eu acho engraçado, cara. Eu quero só deixar um negócio, porque eu nunca entendi se essa frase... Por favor, botem nos comentários, me elucide. Eu nunca entendi se essa frase do Arryn, ela fazia referência aos Lannister, que sempre tinham filhos de cabelo loiro, ou aos Baratheon, que tinham sempre filhos de cabelo preto. Mas o fato é que a semente é forte. Sim. Ela é aplicável nos dois casos. Nos dois casos, né? Mas, a menos que eu muito me engane, ele, quando vai atrás dos bastardos... Todos têm cabelo preto. Todos têm cabelo preto. Então a semente é forte. Exato. Dos Baratheon. Tanto verdade. que eu esqueci o nome dele agora, mas era o Ferreiro, que é quem o Ned encontra também. Pô, mas aí se tu lembrasse, eu vou ficar Não, mas assustado, eu vou lembrar o nome dele. O Ferreiro que adotou o bastardo do Robert, é isso? Não. O bastardo do Robert era Ferreiro. Ah, sim, é verdade. Eu pensei que já era o Ferreiro que tinha eu vou adotado. lembrar o nome dele, tá. mas enfim. Mas voltando. Tu tens Glenn Gilly. É com G, eu acho. Eu vou lembrar o nome dele. Mas, enfim. Ou seja, tu tens uma série sendo construída, especialmente no primeiro livro, que é o Jogo dos Tronos. Ele
depois é adotado, digamos assim, não como Crônicas de Fogo e Gelo, mas como o Game of Thrones, né? Ele tem um cerne que é toda aquela digamos assim, aquela briga de bastidores, enfim, aquela frase emblemática, o Jogo dos Tronos, ou você ganha ou você morre. E você tem tudo isso baseado em um personagem que é pautado pela honra. Ned Stark. Exato. Esse cara, o Robert vai buscá-lo por causa disso, esse cara é conhecido em todos os reinos por causa disso, esse cara exerce a função assim, e esse cara conscientemente coloca toda a família dele e todo o norte em risco para defender aquilo que é certo, para defender a honra, para defender aquilo que ele enxerga e ele vê, enfim, todos acabamos vendo, como aquilo que é correto. Sim. Certo? E agora vamos para a adaptação. Então, até aí, isso coincide tanto na obra da HBO quanto nos livros. Perfeito. Agora a gente vai para as diferenças. Que é onde encerra o material. Onde encerra o material e a gente está falando da adaptação. Beleza. Vamos lá. Lembra comigo. O Targaryen e a Lyanna casaram. Sim. Beleza. Portanto, aquela união abençoada pelos deuses, enfim, ela é uma união regular, digamos assim. Dali nasce um filho. Que não é bastardo. Exato, esse é o primeiro ponto. O filho não é bastardo. E aí, a adaptação me traz como o ponto central de você explicar a história do Jon Snow, o fato dele ser filho da Lyanna, filho de uma Stark, filho de um Targaryen, herdeiro legítimo, portanto, de um casamento regular. E quando você olha pra trás, você diz assim, peraí, cara, aquele personagem central do primeiro livro, que se pautou sempre pela honra, que colocou toda a família dele, todo o norte em risco por causa disso, ele simplesmente aceitou, por medo do Robert, não apenas manchar sua própria honra como um bastardo seu. O Snow era um bastardo dele. E que aquilo já era visto como um absurdo muito grande, porque era o Ned Stark. Sim. Mas não é só isso. Além de ser bastardo, admite-se que um cara com aquele nível de honra, com aquele nível de entrega, tenha acabado, aliás, tenha escondido o filho da própria irmã que ele tanto amava e acabado com a linhagem e a descendência dela ao permitir que ele se unisse à Patrulha da Noite, porque, como todos sabem, ele não poderia ter mais descendentes. Ou seja, é crível que aquele personagem tão complexo e pesado tenha aceitado de bom grado se submeter a isso e acabar com a linhagem da irmã que ele tanto amava. Porra, se uma adaptação pode fazer isso, quebrar essa espinha dorsal daquilo que é uma história, bicho, fudeu. Cara, eu acho perfeita essa tua análise. A gente já tinha conversado sobre ela. E é engraçado que eu não vi ela em outros lugares. Assim, eu acompanho, não vi todos os vídeos. Se alguém puder me corrigir, eu agradeço. Tem um canal que eu acho fantástico sobre Game of Thrones, que é o canal da Mikan. Acho que muita gente aqui conhece. Eu acho os vídeos dela simplesmente fenomenais. Assim. Ela destrincha toda a série e tal. Mas mesmo a Mikan, que eu julgo uma especialista no universo de Game of Thrones, eu não vi ela puxando especificamente essa referência. E é engraçado que enquanto falavas, eu pensava assim... Tudo isso é feito num contexto onde o irmão dele e o pai do Ned Stark, no caso, já eram mortos. Então, a família Stark já estava enfraquecida. Vindo de uma família que morava num clima inóspito, que ficava repetindo até a exaustão que o inverno estava vindo. E um detalhe muito importante, de uma família conhecida por serem, entre aspas, os reis do norte. Os reis do norte, sim. Os reis do norte, sempre. Ou seja, eles dobravam o joelho, ou eles chegaram a dobrar o joelho em determinado ponto, tudo bem, mas porque isso é construído. Aquela honra, aquela coisa de eu sou do norte, aquela coisa de... Que é o que a gente tem, né? A gente fala pro resto do Brasil, não venha forte que eu sou do norte. Eu vou tomar um tacacá. Mas é isso, cara. Assim... Acima do gargalo, a gente que manda, mano. Mas é isso. Essa questão das adaptações, tudo bem, mano. Beleza, pode ser. Toma a tua liberdade, faz tudo. Mas assim... Mas isso não podia ser mudado. Porra, né, cara, mas isso não dá pra quebrar. Porque assim... Enquanto tem gente se preocupando com as 2 últimas temporadas, quando chegou naquela cena, disse, porra, acabou, não tem o que falar. Porque assim, você acabou de desconstruir não só o personagem Ned Stark, na verdade toda aquela guerra do norte, porque o norte se levanta. O norte se levanta. Não, peraí, cara, mas o norte se levanta por quê? Porque mataram o Ned. Tanto é que a gente tem um problema de moral ali muito forte,
que é com o filho primogênito do Ned Stark, Sim. que ele faz um casamento que nos livros é de uma moça de uma casa menor, na série eles adaptaram para uma jovem de Essos, mas você tem o questionamento sobre a honra daquele líder militar que substituiu o Ned Stark, que era o Robb, e que ele não era, vamos dizer assim, honrado à altura, porque ele não tinha cumprido aquela promessa que ele fez ali para os Frey, né? Sim, para os Frey, das gêmeas. Para mim, é exatamente esse o ponto. O Norte se levantaria ao descobrir que Ned, por medo, encerrou a linhagem da irmã? Jamais. Então, assim... Jamais. Não faz mais sentido filho legítimo de uma herdeiro Stark do trono. com Targaryen. Exatamente. Cara, mais unificação que essa é impossível. Impossível. E assim, e a cena é muito ruim pra mim. Ele chegando naquela, acho que é uma torre e tal, e a irmã tá ali, proteja ele. Cara, esse cara levantaria o Norte pra proteger o filho da irmã. Ele derrota nessa cena, eu acho que tem algum paralelo nos livros, esse detalhe eu não vou lembrar. Ele derrota aquele cavaleiro lendário que tinha a Estrela da Manhã, a Espada da Manhã. Ah, cara, eu não vou lembrar agora. Não sei, Sardane, né? Acho que é ele, eu não lembro agora. Ele derrota, salvo engano, nesse momento que ele vai ali resgatar a irmã. Aí eu não lembro. Coloca nos comentários, por favor. Nos corrijam, por favor. Por favor. Se isso só tem na série ou se tem no livro, mas ele derrota o Arthur Dayne, né? Salvo engano, Arthur Dayne, pra salvar a irmã. E aí ele pega o filho da irmã e transforma no bastardo dele. Sim. E aí tem mais uma coisa que tu me falaste no briefing, em outras conversas nossas sobre isso, que é sobre a questão da linhagem, né? Por quê? Por que tem esse problema da linhagem? Ele condena a linhagem da irmã ao término. Porque é o seguinte, na hora que ele admite o Jon Snow como bastardo, você ainda poderia dizer o seguinte, não, tudo bem, vamos ver se ele volta primeiro pro norte. Porque, ó, vamos lá, quando a revolta termina, o Robert tá no trono, tá? Só que o Ned ganha também porque lutava junto com ele, junto com o próprio Arryn, que o Arryn já era mais velho, era o digamos assim, se fosse meio que o mestre deles e tal, que vai se tornar mão do rei. Uma figura paterna para os dois. Exato, perfeito. Mas ele se torna meio que, entre aspas, uma lenda. Na verdade, um cara muito famoso. E assim, o Norte é permeado por regras muito específicas, como, por exemplo, aquele que dá a sentença brande a espada. Então, você não pode, esse é um cânone, sei lá, mas você não pode se furtar as suas responsabilidades. Então, não só acolheu como um bastardo, porque você poderia dizer o seguinte, não, tudo bem, naquela confusão ali, vamos lá, vamos dizer que ele é o bastardo e vamos trazer ele aqui pro norte. Chegou no norte, agora sim. Bora revelar o que tá acontecendo, porque assim, eu não posso simplesmente chegar e dizer que a minha irmã, aliás, perdão, que eu, além da minha honra aqui e tal, deixar a minha irmã como se não fosse nada. Mas não só isso, ele cria o Jon Snow como um bastardo, tá? E admite a sua ida para a Patrulha da Noite, Night's Watch, que um dos seus dogmas é não deixar descendente. Não deixar descendente. Portanto, assim, é você dizer que o cara, que era o cara mais honrado de todos os reinos, simplesmente admitiu que a irmã tão amada acabou. A tua linhagem, o teu filho vai ser condenado a viver uma vida que para todos os outros não era uma posição de honra, e sim de desonra, né? Porque você, já naquela época, é o seguinte, bom, para aqueles senhores ou coisa parecida, você não dava execução, você admitia ir para a Patrulha da Noite, né? Sim. Ou para outros criminosos. Exato, aquilo, né, era o destino. E aí ele vai admitir isso. Como é que você quebra a espinha de tudo? E bastardos também que não cometeram nenhum crime. Só que eram muito pobres, que não conseguiam, né, ter qualquer tipo de ascensão ali naquela estrutura social. E aí só restava a muralha. Sim. Que é uma coisa... Cara, antes da gente continuar, eu sempre li a muralha como a Legião Estrangeira, cara. Pesquisa sobre a história da Legião Estrangeira, cara, porque ela é extremamente a Patrulha da Noite ali, cara. Atraiu muitos e muitos jovens, porque a Legião Estrangeira, enfim, é uma força militar paralela ao exército francês, que foi muito utilizado. Tem até um filme do Van Damme horroroso, mas eu gosto porque ele faz a gente entender como é que é a Legião Estrangeira, que existe desde mil e bolinha, não vou acertar o século, mas que sempre teve essa coisa do tipo assim, você não tem para onde ir, você não é ninguém, você quer largar o seu passado aqui, a partir do momento que você entra aqui nas nossas fileiras, você começa do zero, você recebe um outro nome, tanto é que tem uma história, eu nunca chequei, então fica a ressalva se ela é verdadeira ou não, que a Legião Estrangeira, sei lá, nos anos 90,
e 2000 se arvorava e se orgulhava de não ter baixas nas suas fileiras. Só que aí tinha uma parada muito interessante que a Legião Estrangeira fazia, que era mais ou menos assim. Quando você entra na Legião Estrangeira, você não é o Renato, você é o Claude. Sei lá, você é o... Jean-Claude. Jean-Claude, é. Se você morre e eu entro na Legião Estrangeira, eu não sou o Breno, eu sou o Jean-Claude. Então, de fato, o Jean-Claude não morre. O Renato morreu, o Breno morreu, mas o Jean-Claude está vivo. Então, assim, teve essa denúncia nos anos 90, 2000, enfim, como eu disse, nunca chequei, não sei se exatamente isso reflete a realidade, mas eu sempre achei a Patrulha da Noite uma adaptação do George Martin à Legião Estrangeira. Claro que tem uma parada meio de vigília, e provavelmente tinha alguma coisa na Europa medieval que em boa parte é inspirado Game of Thrones, apesar da gente estar falando de Problemas dos Três Corpos, mas vamos continuar porque está interessante. Mas a culpa é de D&D. A culpa é de D&D. Quem mandou fazer Problemas dos Três Corpos e Game of Thrones ao mesmo tempo não, né? Mas num curto espaço de tempo. Foi mal, tava doidão. O Norte jamais se levantaria por Robb Stark se soubesse o que Ned Stark fez. Mas o Norte inteiro e talvez outras regiões dos reinos se levantariam com certeza por Jon Stark Targaryen, que na verdade seria Jon Targaryen, porque ficaria o sobrenome do pai. Até porque a esposa do Ned Stark era da região de Correrio, né? Então, assim, Tully. Era Tully também. Então, assim, você tinha o norte, o Gargalo, a região dos rios, a região... o Ninho da Águia. Arryn, é isso que eu ia falar. Arryn, John Arryn, se não me engano, né? O Arryn ainda estava vivo. Entendeu? É isso que eu te digo. Ele volta. Se aquilo fosse realmente. Porque, bom, a gente tá falando mais uma vez de adaptação. Se aquilo fosse de fato o existente, o mais, entre aspas, coerente seria voltar. E quando voltar, olha, tá aqui. Esse é o filho de Lyanna Stark e Aegon Targaryen. Eu não lembro se era Aegon o nome do filho do rei. Mas, enfim, esse é um erro, me corrijam, por favor. É como eu tô te dizendo, assim, se soubessem o que o Ned Stark fez no verão passado, olha o verão lá atrás, né? Ninguém se levantaria pelo Robb. Mas esse é o ponto. Eu acho que ele não faria. Que aí entra essa questão. A primeira pergunta é, ele faria algo do tipo? Não, não faria. Ah, mas ele tem medo do amigo. Conhecendo a figura do Ned Stark, né, do Eddard Stark, né, que esse nome, que é o verdadeiro nome dele, nunca é mencionado na série, para início de conversa, ele jamais tomaria essa decisão, mesmo por medo do amigo. Ele poderia ter algum prurido com isso, assim, de tentar deixar isso em panos frios até a revolução, a revolta de Robert se estabilizar. Mas o fato é o seguinte, conhecendo essa personagem do Ned Stark, aí entra a pergunta que eu quero te fazer. Entre o filho da sua irmã amada, sabendo que esse filho tem o sangue do norte e o sangue dos Targaryen, que teria o apoio ali da região de Correrio, pela esposa do Ned, do Vale, do Jon Arryn, se ele tivesse que escolher entre o seu melhor amigo, que, vamos deixar claro uma coisa, por mais louco que fosse o rei Targaryen, a gente está falando de uma dinastia nesse mundo onde a monarquia é um sistema de governo válido. Esse Ned Stark deixaria o seu amigo, que ele claramente sabe que é um desequilibrado, né? O Robert sempre foi um cara meio que da guerra. Ele era meio que o cachorro louco ali da... Sim. Ele tinha um carisma da guerra, né? Mas ele não tinha nenhum carisma de administrar absolutamente nada. Esse Ned Stark ficaria do lado do filho da sua irmã amada, com todo esse apoio que eu mencionei, ou do apoio do usurpador, né? Não, cara, assim, se isso realmente existisse... Porque, se eu bem me lembro, ele chega só até lá, ele tá sozinho. Quando ele chega, ele enfrenta lá esse cavaleiro, o que eu acho que é o Dany, eu também realmente não lembro. O que eu acho que aconteceria é que ele se recolheria pro norte, entendeu? E a partir dali, olha, o que aconteceu é isso aqui, esse aqui é o herdeiro, inclusive, né? Porque, assim, vamos lá, se isso efetivamente acontecesse, a gente tá falando de um casamento legal que aconteceu, então, assim,
cara, não ia ter discussão. Quer dizer, discussão ia ter, tudo bem. Sim, sempre Mas, tem. é, Estamos menos em House of the Dragon, né? até porque do outro lado estariam os Lannister, né? Então, assim, mas, cara, não ia ter. Não encaixa, cara, não encaixa. Na verdade, quebra tudo. Deixa eu jogar uma pedra louca aqui no meio dessa discussão. Talvez nem os Lannister, porque é o seguinte, foi o Jaime que matou o Rei Louco. É verdade. O Jaime está no Salão Real quando o Ned Stark chega, não é o Robert. Tem essa cena. Na verdade, assim, não teria a junção posterior da Cersei com o Robert. Com o Robert Exato. nem seria rei. Exato. Porque o Ned, o Eddard Stark, que é o Ned, ele é uma figura proeminente nessa revolução também. Sim. É ele que chega em Porto Real. Sim. É ele que chega na Sala do Trono e que vê o Rei Louco morto pelo Jaime. E o Jaime dá a entender que ele teria aberto espaço para o Ned sentar no trono. Ele menciona isso na série. Eu não lembro. Ele menciona isso tanto na série quanto no livro. Ele fala assim, você poderia ter sentado. Você poderia ser o rei. Sim. E aí ele abre espaço. A gente não sabe se ele já sabia que a irmã dele tinha tido um filho de um Targaryen, né? O que, assim, para também fazer a vez do advogado do diabo, eu nem sei se isso seria uma coisa bem interpretada na época. Porque se você está fazendo uma revolução, aí, de novo, advogado do diabo. Pensa comigo. A gente está fazendo uma revolução. Assim, tu é o Robert, eu sou o Ned, né? Porque, assim, é levemente mais cachaceiro do que eu. E tu tem cabelo preto, então eu tô... Porra, eu pensei que tu ia dizer que quando a gente joga lá a porra dos jogos eu sou o Berserker. O Berserker, porra. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Hoje estou me trollando. mas, pô, ter esse Berserker e tal, não sei o quê, é o Robert, eu sou o Ned. A gente está se rebelando contra o Vespa, que é um Targaryen, né? Maldito Targaryen! Aí a gente chega, tá fazendo toda uma revolução, assim, contra um Targaryen. Aí eu chego, sento no trono e digo assim, então, só para deixar claro, a minha irmã teve um filho Targaryen. Então, assim, talvez, de novo, bancando o advogado do diabo, talvez ele tenha tido medo, não exatamente do Robert. Talvez ele tenha tido medo da repercussão do que isso significaria para a família dele. Pois é, essa adaptação é tão maluca, porque assim... Oh, meu Deus. É porque assim... a gente teria que enquadrar isso também, em que ponto isso aconteceu propriamente. Sim. Por quê? Porque, assim, eu acho que seria muito mais provável, da feita que ele pegou o filho da irmã no colo, encerrou, ele não desce mais. Ele não vai pra King's Landing. O que eu acho que ele faria é o seguinte, bom, com a noção que eu tenho, do amigo maluco que eu tenho, tá? Encerra. Isso. Sacanagem. Volta tudo e chega pro norte e diz, norte... É esse aqui. Então, assim... Ele não é o Rei Louco. Ele é um Targaryen, mas ele não é o Rei Louco. Exato. Um Targaryen matou um rei do norte e o seu primogênito, né? Porque o filho que morre é o mais velho. Mas uma filha do norte teve um filho de um Targaryen. Então a gente junta isso... destrói essa administração do Rei Louco. Salvo engano, o filho... É porque eu tô esquecendo o nome dele, cara. O filho do Rei Louco. Eu falei ainda agora Aegon, mas não é. Ele era conhecido como um grande guerreiro e um guerreiro valoroso. Sim. Inclusive... Robert só ganha proeminência porque derrota ele no tridente. É verdade. Isso. Com a armadura... negra com o dragão das três cabeças, não é isso? De rubi. Exatamente. Então, assim, sei lá, nesse ponto, e parece-me, de novo, a memória pode estar me traindo, parece-me que isso é meio que ao mesmo tempo. Tipo, enquanto o Ned tá chegando aqui, o Robert tá ganhando a batalha. É isso. Então, assim, nessa hora, seria muito mais crível. Volta e diz, olha só, não é o filho aliás, perdão, não é o Rei Louco. Esse aqui é filho do filho dele. Sim. Então, talvez, inclusive, poderia ser algo do tipo, peraí, cara, agora a nossa revolução, sei lá, tem até mais... Não vou falar legitimidade, tá? Porque, querendo ou não, a gente tá falando de monarca que exerceu o poder. Nesse contexto geopolítico... Mas a gente tá falando... É onde ia chegar. Mas a gente tá falando da Guerra dos Tronos. Sim. A gente tá falando do Jogo dos Tronos. Então seria, na minha concepção, muito mais crível um Lannister parar e pensar assim, peraí, eu vou continuar apoiando o Rei Louco? Com um filho primogênito. Não, e detalhe, com um filho primogênito dos Lannister
que acabou de matar o rei anterior. Sim. Obviamente, Não. até o Calma, Twin... mas ponto. Nesse caso, talvez isso não tivesse acontecido ainda. Porque Ah, lembra, tudo ele bem, só tudo faz bem. quando Faz a sentido, revolução faz sentido. chega. E aí ele... É verdade, aí é ele verdade. tá pra proteger... Opa, não, peraí. Matei. Sim, Então, assim, faz sentido, faz sentido. Isso talvez pudesse ser ali algum ponto de barganha, do tipo, não, então teu filho vai ser meu refém. Sim. Ou poderia gerar algum tipo de discussão, porque esse é um outro ponto que também seria significativo, que é o quê? O Jaime, ele era o primogênito dos Lannister, né? Eu não tô contando com o Tyrion nem com a Cersei, né? Porque, enfim, Sim. quem viu a série sabe. Mas assim, e aí poderia ter talvez, um problema, por quê? Porque ele já era a guarda do rei. Sim. Ele já não poderia ter mais nada que... Então, assim, talvez ele dissesse, porra, ele não pode abdicar de voto, talvez eu fique Entendi aqui, teu tá, ponto. não sei o quê. De repente, assim, uma revolução dizendo que aquele governo era ilegítimo, que dissesse assim, olha, que esses votos que o Jaime fez, eles não têm muita legitimidade, porque eles foram devotados em um governo ilegítimo, então nós estamos chegando com essa força do norte... Precisamos ali de Rochedo Casterly. Não, acredito que não. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Calma lá, vamos voltar. Não, só pra gente coisar. Porque assim, na verdade é o seguinte, na minha cabeça, só pra gente fazer aqui a coisa certa, assim, o Rei Louco tá no trono. Sim. A quem o Jaime jura proteção é a ele. Sim. Pois é, então ele já jurou proteção. Se a gente tá dizendo que o Ned vai subir, essa parte aqui não acontece. Então ele não mata o rei. Ele continua com ele. Não, tudo bem. E assim como ele não mata o rei, os filhos do filho dele, os netos dele, continuam vivos. Portanto, Dorne... Lembra de Dorne? Sim. Montanha não vai matar os filhos de Dorne. Aí você poderia supor que talvez ele tivesse Lannister e Dorne e ali o Cavaleiro das Rosas. Como é que eu sempre me esqueço o nome dele? Do reino. Tyrell. O Tyrell. Talvez, só que tu terias toda a parte de cima. Todo o gargalo do norte. Eu entendi. Eu tava indo por uma outra linha, mas essa faz mais sentido. Burrice. Entendi. Mas aí eu não sei onde a gente parou isso, porque... Enfim, é uma guerra, cara. Uma guerra, muitas coisas ao mesmo tempo vão acontecer. E vai ser uma guerra pra tu editar essa porra, então... Não, vai ficar no cru mesmo. Não, pois é. Vai ficar no cru, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, é que assim, ainda que eles tivessem optado por isso, por essa loucura, se eles tivessem adotado uma linha... Se bem que aí já não daria pra encaixar, porque eu diria o seguinte, se eles tivessem adotado uma linha coerente de ação do Ned, o Ned teria voltado, só que assim, não tem como, por quê? Porque o livro já avançou. Entendi. Aí já não teria mais como a gente fazer todas essas relações que a gente está fazendo. Não, assim, isso aqui é um exercício de e se, né? Sim, claro. Mas na minha concepção só ressalta o quanto você, numa adaptação, não pode quebrar a espinha dorsal da série, assim, de um personagem central e pronto. Então, eu fiz um paralelo numa conversa recente, porque essa questão da mudança do material-fonte, ela não é tão simples, tão fácil, sabe, tão escamoteável quanto parece. Ela é um tema complexo, ela tem zonas de cinza, mas ainda assim, tudo isso que a gente conversou é fundamental sobre a essência do personagem. Eu vou dar um exemplo um pouco polêmico. Na verdade, ele não é nem polêmico, ele é polêmico para uma galera que fica enxergando polêmica em tudo, assim, que é a questão do Miles Morales como Homem-Aranha, né? Tem uma galerinha aí na internet, não quero entrar nesse mérito e tal, que aí fala assim, o Miles Morales é lacração, não sei o quê. Cara, não. Apenas não. Assim, o Miles Morales, ele é um personagem muito bem construído nesse Aranhaverso, que ele surge, sei lá, na década de 2000, que ele guarda uma essência do que a gente entende sobre o que é o Homem-Aranha. Porque ele foi criado num contexto em que o Peter Parker, criado na década, salvo engano, de 60, já era, naquela timeline louca das HQs, vamos lembrar que a gente está falando dos anos 2000, Homem de Ferro, salvo engano, é de 2008 e tal. Então, nem tinha vestígio do MCU nessa época. Então, o Miles Morales ele é criado para falar com uma nova geração, com novos questionamentos, com novas ideações
Só que ele guardava a essência do que era ser um Homem-Aranha, né? Que é o jovem que ganha super... É um jovem que vive agruras, que é um jovem talentoso, mas que é o cara extremamente azarado, como o Peter Parker era nos anos 60, falando para aquela juventude dos anos 60 dos Estados Unidos. O Miles Morales é exatamente esse mesmo jovem, só que falando com uma juventude diferente. Só que ele guarda aquela essência do que é ser um Homem-Aranha. Aquele cara aquela coisa aquela palavra que eu sempre esqueço, como é que a pessoa acredita que as coisas vão dar certo. Otimista. Otimista. Eu sempre esqueço essa palavra. É porque tu tens um curso de como destruir as esperanças. Você não entende essa palavra. O Miles Morales é esse cara otimista, assim, é esse cara talentoso, otimista, sabe, que ele não se deixa corromper pela dureza da vida e tal. E aí, na parte mais quadrinística, ele é um cara que ganha poderes e aí tem todos aqueles poderes do Homem-Aranha com algumas mudanças do Homem-Aranha do Miles Morales para o Homem-Aranha do Peter Parker. E a gente pode falar de outros aranhas, né, como a Gwen Stacy, né, que é a Spider-Gwen, o Aranha Fantasma e por aí vai. Eu adoro demais o universo do Aranha-Verso. Mas assim, o que eu quero dizer, eu falo tudo isso porque às vezes a gente vê uma discussão sobre o quanto o Miles Morales não seria um Homem-Aranha de verdade, sendo que, na minha opinião, ele faz uma adaptação extremamente corajosa sobre o que seria o Homem-Aranha original. E as pessoas não estão fazendo, pelo menos esses supostos amantes de HQ, não estão fazendo a discussão correta sobre o Homem-Aranha do Tom Holland. Ah, você está falando de Homem-Aranha, não sei o quê. Não, eu só estou querendo pontuar que às vezes certas polêmicas sobre adaptações, elas não se tratam de diferenças entre o material final e o material fonte. Elas se tratam de essência. No meu ver, o Miles Morales, ele é o Homem-Aranha para um público diferente. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele é tão distante das essências do que a gente entende ser um Homem-Aranha, que ele seria mais uma espécie de Homem de Ferro mirim do que um Homem-Aranha. Isso não é discutido. Eu não vou polemizar mais do que isso, eu vou deixar o assunto aqui, vou parar. E dizer o seguinte, Game of Thrones ele padece desse mal, porque assim, muitas polêmicas que foram colocadas para o público como polêmicas, e faz esse link com esses pontos precisos que tu vai traçando sobre como a série foi ficando errada em relação aos livros, sobre como ela foi ficando errada em relação à essência dos personagens nos livros, é que muita polêmica foi discutida da série. Tipo assim, vou dar um exemplo, para não ficar também muito abstrato. Eu vi a galera falando assim, nossa, porque aquela cena em que a Daenerys ela pousa ali nos restos da Fortaleza Vermelha, e aí o dragão abre a asa, aquela cena é muito cafona, ela fica parecendo uma ditadora, não sei o quê. Aí ela fala para uma galera... Assim, isso é problemático, talvez, assim, em certa medida cafona, mas entra naquilo que tu falaste. Esse não é o problema. Sim. O problema já veio antes. Já aconteceu lá atrás. Lá atrás. Uhum. E as pessoas não estão falando sobre o que foi que deturpou a essência da série. Então, casa um pouco com o que a gente está falando sobre o problema dos três corpos. Mas aí, de novo, eu quero bancar o advogado do diabo. Eu não sei. Isso é uma pergunta sincera. É engraçado assim. Lembra daquele filme da nossa época, Cegos, Surdos e Loucos? Eu não lembro. É um personagem que ele é cego e o outro é surdo. Eu não lembro dos atores que fazem isso. São dois personagens principais, cegos, surdos e loucos. Um é cego, o outro é surdo. E aí eles ficam se retroalimentando assim. Eu não sei até que certa medida a gente está se retroalimentando em relação especificamente ao problema dos três corpos. Porque tu viste tu viste toda a primeira temporada e leu o primeiro livro. Eu li todos os livros, mas não vi a primeira temporada. Então, assim, a gente não tem como mensurar. E aí, de novo, eu sendo o advogado do diabo, a gente não tem como mensurar até que ponto essa adaptação teen, Gangue da Tortinha da Maçã, Carrossel, de fato prejudicou as coisas que, por exemplo, tu terias lido no segundo livro e já acharia merda desde a primeira leitura. Sim. Da mesma forma como eu não tenho como mensurar, se eu não tivesse lido o segundo livro e tivesse assistido a primeira temporada de
Problema dos Três Corpos, se eu já teria achado merda essa história de cérebro viajando no espaço, meio bosta desde aí. Não, pois é, mas assim, vamos lá. De novo, o problema pra mim não é a viagem do cérebro. É como a estrutura foi montada nesta adaptação para chegar a este ponto. Te contar essa história dessa forma, com uma galerinha de 5 amiguinhos que um ama o outro e eles não se declaram e um pisou na bola e não sei o que. Isso pra mim que era onde eu ia chegar. Eu não acho que em Problema dos Três Corpos eles teriam quebrado a espinha dorsal da série, do livro, como eles fizeram no Game of Thrones. É por isso que tanto Entendi teu ponto. Então, só pra ficar claro, não foi quebrada a espinha dorsal de Problema dos Três Corpos como foi quebrada em Game of Thrones. Porque é o seguinte, cara. Cara, umas crianças aí que ficam no corredor. Não, pois é. No Problema dos Três Corpos, é por isso que quem viu o vídeo anterior aí, eu até falei isso um pouco, pode parecer contraditório. Eu acho uma série boa, eu acho que é legal, assim, intérprete bacana, a premissa tá lá e tal. Eu não vi e não gosto. Sacanagem. Mas, assim, eu não acho que a adaptação tenha quebrado a espinha dorsal do que é a narrativa do livro. Eu só acho que ela tá, em comparação com o livro, de uma forma muito mal contada e muito clichêzinha, muito convenientezinha, muito legalzinha, que, porra, tinha material pra ser diferente. É diferente de uma adaptação de Game of Thrones em que, assim, na hora que eles fazem aquela cena, na hora que eles estabelecem aquela nova premissa, é assim, por exemplo, eu vi gente criticando o seguinte, ele tinha que ter uma ascendência Targaryen pra ele poder montar no dragão. Bicho, ele destruiu todo o nexo que foi fundamentado no primeiro livro por causa disso. Sim. Tu tá entendendo? Ele acabou com toda a série por causa disso. E tem coisas assim, absurdas, tipo, tu vai ver lá, porra, como é que o Gimli, acho que é Gimli, se eu não me engano. Gimli, Porra, o Gimli correu, nem os Rangers conseguiam se orientar direito pra cima da muralha, ao norte da muralha. Ele correu 2 dias lá, sei lá, um dia, pra chegar até lá pra avisar a Daenerys. Assim, aí beleza, o dragão... ele foi a primeira vez que ele passou acima da muralha. Absurdo. O dragão caiu no lago. Bastava o rei do gelo lá, eu não esqueci a porra do nome do personagem, o Rei da Noite. Bastava ele fazer assim, ó. E o dragão podia sair com caralho de lá de baixo, ressurgir, não sei o quê. Eles botaram umas porra de umas correntes enormes que eu não sabia que existia zumbi ferreiro. Então, assim, tem uma série de outras cagadas que eles foram cometendo que, assim, não tem explicação. Mas, cara, o principal é a espinha dorsal de como... Cara, o livro, a série começa com o primeiro episódio do Robert indo até o norte. O rei não vai até lá. Sim, Não vai. É o vassalo que vai ao rei. Não é o rei que vai a ele. Ele vai lá e antes deles conversarem sobre qualquer coisa, eles descem a cripta dos Stark pra prestar homenagens a Lyanna. Cara, isso é muito forte. Porra, bicho, peraí, cara. Isso é quebrar numa adaptação, é quebrar a espinha dorsal da série. Tá entendendo? Então, assim, cara, é isso que pra mim, em adaptações, porra, não dá pra acontecer. Porque o resto, tudo que veio a partir daí, pra mim, assistir e tal, porra, bacana. Mas o resto, se o dragão, quando pousa na puta que pariu, tá parecendo caralho com asa, foda-se. É a mesma coisa daquela batalha de Winterfell. O Sam não consegue fazer nada, ele não tá com nada. E como é que ele sobrevive? Sim. Entendeu? Não faz, nada mais faz sentido. A batalha de Winterfell toda... Nada mais faz sentido, mas assim, o problema é que a galera também fica se concentrando nisso. Não, porque olha, vamos pegar um final. Cara, não tem final. Não tem final plausível a partir daquilo. Por quê? Porque a partir daquela cena, é como a gente estava falando ainda agora, a partir daquela cena, talvez o mais plausível fosse ele voltar pro norte com o filho da irmã no colo. Entendeste? Só que a partir daí não tem mais como, porque o livro já avançou. Ele não vai reescrever o livro. Acabou, eles mataram a série. Pronto, foda-se, podia acabar ali. Não, e assim, eu entendo que isso é o ponto nevrálgico mais importante mesmo, sendo redundante, sobre como a série da HBO cagou Crônicas de Gelo e Fogo. Mas tem um problema também sobre essa história da Grande Noite. Porque assim, mas é uma quebra de expectativa, não sei o que. Eu falei, meu amigo, você tá falando de uma raça ancestral, imortal, que conseguiu uma forma de passar além da muralha para o sul. E aí essa raça toda se concentra numa única cidade em que você tem uma muleta de roteiro em que uma garota, tudo bem, com
por treinamento, não sei o quê, mas uma pessoa, pronto, para não fechar assim, mas ela é muito jovem, mas é uma garota, não, a questão não é essa. Uma única pessoa, com o treinamento que ela possa ter, é tipo, sei lá, o Gambit é muito habilidoso com bastão, não sei o quê, aí ele vai enfrentar o Magneto, assim, que inverte os polos magnéticos da Terra. Não tem, cara. Tipo, tem uma cena nos quadrinhos dos anos 90 que eu acho que ela mata qualquer coisa sobre essa cultura de amor ao Wolverine, e nada contra, eu gosto do Wolverine, mas é aquela coisa assim, tem uma hora que o Wolverine vai enfrentar o Magneto faz assim, arranca todo o adamante do esqueleto do Wolverine. Assim, acabou. Mas o Wolverine é muito foda, ele é muito... ele lutou na Segunda Guerra, não sei o quê. Meu amigo, você tá falando com um cara que inverte polos magnéticos, cara, assim, sabe? Não, aquela cena... Tu tá falando especificamente da batalha? Da batalha, tipo... Porque não tem sentido. Pra mim, ele estaria numa... Sabe aquelas cadeirinhas de praia? Sim. Sentado assim? Sim. Olhando. Porque os zumbis, entre aspas, caem e voltam. E, e aí, justiça seja feita. Aquela cena achei muito, muito doida, né? Daqueles guerreiros... bicho, me fugiu. Dothraki? Exatamente. O Dothraki com as espadas em chama correndo e elas apagando. Aquilo ali foi meu amigo, você tem um exército de Dothraki zumbi! Aí, beleza. Caralho! Mas aí onde ia chegar? Aí assim, acabou tudo. Esse cara, ele devia estar com um refrigerantezinho assim. Sim. Acabou. Eu nem vou lá. Eu nem vou subir no dragão. Deixa o dragão aí. Acabou. Sim. Era isso. Os Dothraki, eles eram temidos, vivos. Dothraki zumbi! Entendeu? E aí, tu vai me dizer... mais tosco do que parece quando a gente começa a falar, a gente começa a perceber. Vai me dizer que o Sam sobrevive. Sim. Pronto. Por falar nisso, o Sam morre na porra do Problema dos Três Corpos, que ele não serviu pra porra nenhuma também. Puta que pariu. Não, o Jon Snow sobrevive de um dragão, porque assim, a galera tava também muito surtada nessa época, né, do Game of Thrones. Quando o dragão vira zumbi, um dos 3 filhos da Daenerys, ele derruba a muralha. Aí teve uma galera que falou assim, não, é bafo de gelo, não sei o que. Não. Assim, pra mim isso faz total sentido. O seguinte, porque aí você entra... Vamos voltar um pouco à questão do problema dos 3 corpos, da física, não sei o que, mas é muito rápido, porque a gente vai voltar para Game of Thrones. É muito rápido. É só para dizer o seguinte, as estrelas mais quentes, elas são azuladas. Porque existe uma curva de temperatura entre o fogo que a gente está acostumado e um fogo assim muito acima do que a gente está acostumado. Eu lembro dessa discussão. Isso. Então, o que aquele dragão soltava não era gelo. Era um fogo mesmo. Tipo assim, tu pega uma... Ceres, não Ceres com S, Ceres com C. É uma estrela que ela é uma gigante azulada, assim, que ela é muito mais quente que o nosso Sol. Que não é exatamente amarelado, ele é branco, mas isso aí não vem ao caso. Pra gente parece um pouco mais aquela coisa da chama, né? Aquela chama normal. Então você tem um dragão. Aí sim, aí a teoria é o seguinte: esse dragão zumbi, ele não tinha mais as limitações corporais de alguém. Então ele poderia se superaquecer. Que não tem bronca. Ele não vai mais morrer porque ele já tá morto. Então você tem uma caralha de um dragão soltando fogo azul. E aí o Jon Snow se esconde atrás de uma parede de pedra. Caralho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Netflix não. Isso aí HBO. Porra, mas se quiser, paga nós. Paga nós também. Tá difícil defender, cara. Porra, bicho. Mas tu tens razão. Afinal de contas, vamos botar mais um check no bingo do spoiler da questão? Sim. O dragão zumbi, ele é amigo do tigre zumbi. Sim, porra. Army of the Dead. Acompanhe os episódios mais antigos que você vai entender. Mas é isso, Brandon. Eu acho que ficou bem claro aí apesar de que a gente falou bastante só de Game of Thrones, mas esse link aí com o problema dos 3 corpos e a problemática dessas adaptações. A gente ainda teria muita coisa para falar, por exemplo, o próprio Eu Sou a Lenda. Assim, só a título de curiosidade. Ajuda também o editor, cara. Não vamos começar a debater. Não vamos. Tá, só a título de curiosidade, quem quiser uma adaptação que preste, tem no YouTube. O filme da década de... Não esqueci agora, não sei se é 50. Enfim. É o preto e branco. Preto e branco. Que, porra, vale muito mais a pena. Eu não lembro. Salvo engano. Pois é. O Charlton Heston eu acho que é 67, parece, assim. A gente vai deixar o link, então. Pois é. Fica mais fácil. Então, assim, tem um monte de coisa aí que, enfim,
Se a gente não quisesse matar o editor, a gente continuaria falando. Mas eu acho que no frigir dos ovos, porra, cara, por favor, se ainda tem algum resquício de salvação para o problema dos 3 corpos, já que tem coisa vindo do segundo livro e tal, D&D, não quebrem a espinha do livro, por favor. Amém.